estava lendo os jornais e sempre a gente tenta capturar alguma coisa que fale de algo novo, né, que está acontecendo, que está surgindo e tal, para tentar olhar um aspecto ou outro, trazer aqui uma discussão que agregue algo à discussão do dia anterior. Então, cheguei à conclusão de que hoje não tem absolutamente nada. Como assim não tem nada? Não. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a condenação de Lula, manteve a condenação ampliada em relação à decisão inicial do juiz Moro, aumentou a condenação para 12 anos e 1 mês de prisão e tal. Estamos aí no meio dessa discussão toda, se Lula agora vai preso ou não vai preso, se suas caravanas continuam ou não continuam. Quero reiterar aqui a minha crítica a qualquer violência no campo da ação política. Não acho e acho importante que as pessoas que estão de boa fé, né, motivadas a protestar contra quem quer que seja, que o façam dentro da pressão natural que as manifestações podem exercer, sem recorrer à violência, sem recorrer à truculência, sem recorrer ao vandalismo. Muita gente acha que pelo fato de grupos ligados à esquerda terem como prática histórica esse tipo de conduta, devem eles próprios também fazê-lo, adotá-lo. É um erro, né? Aquela história de que 2 erros somados não produzem um acerto nunca esteve tão na ordem do dia, né? É preciso baixar um pouco a bola dessa aparente guerra do fim do mundo que vai ser a eleição, ou que parece que muitos acham que tem que ser a eleição. E é nesse ponto que eu queria me fixar um pouco e dizer o seguinte: olha, ontem a decisão do tribunal reduz ainda mais os horizontes de Lula poder não só preservar sua liberdade, como a perspectiva de sua candidatura à presidência da República, uma candidatura que naturalmente divide emoções, provoca emoções, porque ele em todas as pesquisas continua sendo líder nas intenções de voto. Não fosse apenas por isso, trata-se do político que mais tempo esteve no poder no Brasil através de eleições, não falando apenas dos seus 2 mandatos, mas também dos mandatos que conseguiu viabilizar para Dilma Rousseff. Que alguém tem dúvida de que Dilma Rousseff é Lula de saias do ponto de vista das suas vitórias eleitorais, como Haddad aqui em São Paulo foi o Lula jovem. O Lula emplacou a Dilma Rousseff única e exclusivamente na cauda, né, luminosa de seu prestígio junto aos eleitores. Então é o político que mais tempo esteve no poder, direto ou indiretamente, mandando para chuchu no país. Período deste poder, alguns anos gloriosos para a economia, para o emprego, para a inflação e para tudo mais. Então é natural que uma figura que teve esse peso, que muitos apontam como o presidente mais popular do Brasil, até mais popular do que Getúlio Vargas, dizem muitos e tal, é natural que qualquer coisa que diga respeito a esta figura divida opiniões, mobilize e tal. Então está todo mundo em cima desse ponto, desse aspecto, e encarando a eleição como sendo assim um duelo entre o bem e o mal, o duelo entre quem vai viver e quem vai morrer e tal. E isso está colocando a melhor eleição que nós podemos ter em toda a nossa história. Eu acho que nenhuma outra eleição esteve cercada de tantas pré-condições favoráveis, não para que os políticos ditem o jogo, não para que os políticos determinem o destino, não para que os políticos imponham as suas preferências, mas para que pela primeira vez um eleitorado que está interessado por política, vivamente interessado por política, se torne o protagonista real do que vai acontecer. Nós somos os protagonistas reais. Quem está com título de eleitor é quem vai decidir essa jogada muito mais do que jamais decidimos, porque em nenhuma outra eleição o grau de interesse pela política foi tão amplo, em todas as classes sociais, em todas as regiões, em todos os níveis de formação acadêmica, escolar, em todos os níveis, em todas as camadas econômicas. Hoje discute-se política o tempo todo. Então vejam, hoje temos um grau de informação sobre o que é a política mal conduzida. Hoje temos um grau de consciência sobre que é possível prender criminosos que se apropriam do Estado, é possível levá-los para a cadeia, é possível condená-los, é possível despojá-los de seus bens, como nunca fizemos antes, como nunca foi possível fazer. Vejam, quando a gente diz que Eduardo Cunha está preso, Sérgio Cabral está preso, Gedel Vieira Lima está preso,
Quando a gente mostra Palocci preso, quando olha os empreiteiros que estiveram e continuam presos, um deles foi para a cadeia outro dia com condenação de 35 anos de prisão. Ah, mas não é menos do que deveria, tem gente que está em casa de tornozelo. É verdade, nem toda a Lava Jato conseguiu efetividade que a sociedade gostaria que tivesse. Se tivéssemos na China, essa gente não estava mais aqui conversando, essa gente não estava mais aí enchendo o saco, dando dinheiro para advogado. Essa gente já tinha sido passada no cerol. Concordo que para muitos de nós, e eu me incluo entre boa parte deles, as penas aplicadas, os castigos aplicados são modestos diante dos crimes cometidos. Mas mesmo assim, nunca chegamos tão longe. Se eu dissesse, repito, há 3 anos, apenas 3 anos, todos nós estávamos vivos há 3 anos. Se eu dissesse há 3 anos que o Brasil prenderia o deputado mais poderoso depois, desde a redemocratização, todo mundo ia achar graça. Se eu dissesse que o ministro da Fazenda mais poderoso desde Delfim Neto ia ser preso e continuaria preso, todo mundo ia achar graça. Se eu dissesse que iam desmontar a cidadela, né? Os palácios das empreiteiras e de suas relações com o Estado, todo mundo ia achar piada. Que um presidente popular como foi o Lula estaria na iminência de ser preso, todo mundo ia... Ah, mas não prenderam fulano ainda, Cicrano estava com a mala nas costas, continua circulando, Aécio Neves recebeu dinheiro da JBS, continua senador. É verdade, não se conseguiu efetividade em boa parte dos crimes apurados, flagrados e constatados pela Lava Jato e outras operações, mas já se conseguiu mais do que jamais conseguimos. E não é que nós conseguimos, é muito importante isso, porque de repente instituições como a Justiça Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, os tribunais superiores acordaram um dia, depois de passarem séculos convivendo com a corrupção serenamente, e que essas instituições acordaram um dia e disseram, bom, agora chega de roubar, agora chega de corrupção. Não, o que mudou não foi a conduta delas, foi a conduta da população, da sociedade brasileira, que passou a exigir algum tipo de atitude contra esse flagelo histórico que é a corrupção. Então, o país já mudou significativamente em vários aspectos. Como creio eu, não me lembro de outro país que tenha feito tanto em tão pouco tempo nesta área, com tanta mobilização popular permanente. A referência mais próxima que temos são as operações Mãos Limpas na Itália, que produziu um panorama de terra arrasada nos partidos tradicionais, que também agiam como os partidos aqui no Brasil, no campo da corrupção. É bem verdade que muitos anos depois, as figuras principais da corrupção na Itália estão lá, circulando, muito bem, obrigado. Mas cumpriu-se uma etapa, sem dúvida cumpriu-se uma etapa. Quem achar que a Itália hoje reproduz o padrão de corrupção pré-Mãos Limpas está equivocado. E a história é essa, é avançar, é prosperar. Nesse sentido, me parece que as pessoas de bom senso têm que olhar para a eleição deste ano como uma oportunidade, repito, única nas suas características. Nós temos informações, mobilização, nós estamos conectados, estamos atentos, estamos vigilantes como jamais estivemos. Poderemos sim escolher um Congresso muito melhor do que todos que já tivemos. E não é só uma questão de renovar uma parte do Congresso, é uma questão de renovar com qualidade, ou pelo menos não renovar repetindo as mesmas porcarias que vimos legislatura após legislatura. A cada eleição brasileira, a cada 4 anos, o Congresso é renovado em 40%. Mas quando chamam renovado, significa o seguinte: quem estava saiu, quem não estava voltou ou entrou. E quem voltou ou entrou tem sido parte da mesma lógica moral daqueles que saíam. Então, a cada legislatura, mesmo com 40% de renovação, nós tivemos isso que a gente tem visto aí. Os Renans, os Jaders, os Sarney, os Aécios, essa lama, os petistas maravilhosos, com bons discursos e mão leve para assaltar os cofres públicos. Então, esta eleição, se for encarada como uma oportunidade, não como um campo de guerra, como um campo fraticida, se ela for trabalhada com a cabeça política que nós já temos, porque estamos atentos à política como nunca estivemos, ela pode sim modificar o cenário do Congresso Nacional. Por que eu estou falando do Congresso Nacional? Porque no campo da presidência da República, da sucessão presidencial, não só o elenco de ofertas que temos até agora é terrível,
é mais do mesmo, como também, se nós fizermos um Congresso mais qualificado, muda o patamar da conversa entre o Congresso e o Executivo, entre o Legislativo e o Executivo. Até agora, o que nós temos tido sistematicamente é um Executivo e um Legislativo associados para pilhar o Estado brasileiro, para roubar a sociedade brasileira. Se enfiarmos uma cunha de qualidade, e cunha aqui é um mau nome para usar, uma espada de qualidade no Congresso na próxima legislatura, muda o patamar da política brasileira. E isso só vai ser possível se a gente parar de ficar babando ódio de um lado e de outro. Quem não tem que fazer, que a militância faça isso, a direita e a esquerda, que os raivosos espumem o tempo todo a direita e a esquerda, deixa espumar. Mas essa não é a linha da gente. Essa não é a linha que o país precisa e quer. Essa não é a linha das pessoas, chamemos de comuns, que acordam, vão trabalhar, correm atrás do prejuízo, correm atrás do salário, do emprego, da escola do filho, da saúde da família, correm atrás de um horizonte, de um futuro melhor. A gente quer construir coisas. Não vai ficar aí armado até os dentes, pedra, ovo ou o que seja. E eu repito, quando estamos vendo atos extremos como esses que estamos acompanhando agora na caravana do Lula, estamos vendo apenas a prática que Lula e seus asseclas inauguraram. Eles é que agiam e sempre agiram desse tempo. Se sentiam os donos das ruas, das praças, dos espaços públicos. Agrediam, batiam, violentavam a democracia o tempo todo, porque nós somos a voz do povo. Que povo? Vocês são as vozes de vocês mesmos. É preciso não repetir esse padrão, é preciso não jogar pólvora numa campanha eleitoral, repito, que se dá coincidente com um momento histórico como nunca vivemos. É preciso olhar, minha gente, de cabeça fria porque está aí, analisar candidatos, prestar atenção nas candidaturas para o Congresso, fundamental olhar para o Congresso, e é fundamental pensar no país. Pensar no país, pensar na gente mesmo, pensar nas nossas famílias, pensar no conjunto dos interesses e não cair na tentação do discurso fácil, do radical, do que vai tacar fogo e bater e fazer acontecer. Se eu sou bom, você é ruim. Se você não pensa como eu te odeio. Se você me odeia, eu te mato. Se você me mata, eu mato tua mãe. É isso. Baixar essa bola. Eu insisto de que em algum momento a percepção de que propostas equilibradas, condutas mais serenas, atitudes mais dosadas se imporão como o caminho que nós temos que abraçar. Se ela é de um pouco para a esquerda ou um pouco para a direita, pouco me interessa. Se ela é do centro, embaixo, em cima, se é homem, se é mulher, se é LGBT, se é ateu, se é cristão, pouco me importa, desde que sejam pessoas comprometidas com o equilíbrio. Esse discurso que está colocado aí, de lado a lado, nessas ações mais extremas da direita e da esquerda, isso é uma loucura. Vai jogar por terra uma oportunidade histórica de podermos partir para uma eleição como nunca tivemos antes. Essa é minha pregação, né? Parece um pastor falando de manhã, mas é o que me ocorre, minha gente. E vamos em frente. Tchau.